Palavra do Senhor. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque eu os ensinava como quem tem autoridade e não como escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança na Galileia. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos pedir agora que o Senhor nos ilumine com a tua santa palavra. Que o Senhor nos dê o entendimento da verdade que vem dela. Que o Senhor nos dê o poder de viver essa verdade. Ajuda-nos, Deus querido, a vivermos como Cristo nos chama a viver. Ajuda-nos, Deus querido, a vivermos conforme os valores do teu reino. Ajuda-nos, Deus querido, a entendermos e a vivermos como cidadãos que não são deste mundo, mas no teu reino celestial. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Eu gostaria de falar nessa noite sobre a implantação do reino. Nós já começamos a falar um pouquinho sobre o início do reino de Deus. Eu quero falar então hoje à noite sobre algumas características desse reino que é implantado quando da primeira vinda de Cristo. Quando nós pensamos nas grandes recompensas que nós temos em sermos cristãos, o que será que vem à nossa mente? Talvez muitas coisas venham à nossa mente, mas eu quero dizer as coisas que a Bíblia diz que são as grandes bênçãos que temos pelo fato de sermos cristãos. Perdão dos pecados é uma grande bênção que temos pelo fato de sermos cristãos. A adoção como filhos de Deus, relacionamento com Jesus Cristo, o dom do Espírito Santo, o livramento da tirania do pecado, comunhão com a igreja, ressurreição final e glorificação do corpo. Será que nós valorizamos de fato essas grandes bênçãos? Será que nós não somos fáceis e aptos a trocar a primogenitura por um prato de lentilhas? Será que de fato nós vemos essas grandes bênçãos que a Bíblia diz que temos em Cristo Jesus como as coisas mais importantes desta vida? Ou será que quando aquilo que esse mundo nos oferece é mexido em nossa vida, nós ficamos tão mal que nos esquecemos das bênçãos celestiais? Ou será que valorizamos mais as propostas, a agenda, o que esse mundo nos apresenta, do que aquilo que Deus em sua palavra nos apresenta? Mas tem mais uma coisa que é uma grande bênção para nós, que é sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite: a inclusão no reino de Deus. A vida cristã, então, não é apenas nos assegurar de que estamos livres da ira de Deus, mas é também desfrutar Deus para sempre. Não é só fugir do inferno, mas é viver eternamente na presença de Deus. É ganhar o que não podemos perder. E o que nós não podemos perder, hoje à noite eu gostaria de falar sobre uma das coisas que nós não podemos perder: a cidadania do reino de Deus. Ninguém tira da gente. Sempre seremos cidadãos do reino de Deus. Essa semana nós vimos de maneira muito chocada as imagens daquelas pessoas fugindo dos conflitos, fugindo da fome, fugindo da guerra, fugindo de uma série de coisas em seus países e tentando emigrar para o continente europeu. Nós vimos nações que fecharam suas portas. Nós vimos pessoas que não conseguiram chegar ao outro lado, morreram afogadas antes da chegada. Nós vimos o corpo daquela criança na beira de uma praia, como se estivesse dormindo, porque não conseguiu chegar vivo ao destino final. E nós ficamos nos perguntando: essas pessoas estão lutando para serem cidadãs de uma outra nação. E nós já temos a cidadania do reino de Deus, e muitas vezes não valorizamos. Nós já somos cidadãos de um reino maravilhoso, celestial, onde as portas sempre estarão abertas para nós.
onde chegaremos lá e não morreremos na praia. Tudo isso garantido por Cristo Jesus. Pessoas estão tentando ser cidadãos de reinos deste mundo, algumas morrendo nessa tentativa. E nós já temos a maior de todas as cidadanias. E muitas vezes não valorizamos. A partir do momento então que cremos em Cristo, tudo em nossa vida muda. Como o apóstolo Paulo fala em Colossenses 1,13, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus, então, é um dos principais temas do Novo Testamento. O reino de Deus é um domínio, é um estado real sobre o qual Deus tem autoridade plena. Não, será que o reino de Deus é a igreja? Quem está nesse reino? Será que ele se estende sobre todos, sobre crentes e incrédulos? Nós não vamos aqui negar que a soberania de Deus está sobre toda a humanidade, crentes e incrédulos, sobre aqueles que acreditam ou não nesse Deus, sobre aqueles que de fato têm uma relação com esse Deus e aqueles que não têm. Nós não vamos negar isso. Mas quando falamos de reino de Deus, estamos falando de uma coisa um pouco diferente da soberania de Deus sobre todas as esferas deste mundo e sobre todos os reinos deste mundo. Nós estamos falando de um governo redentor, de uma soberania amorosa que Deus exerce sobre o seu povo. Quando falamos do reino de Deus, falamos dos cidadãos também desse reino, ou seja, o povo de Deus espalhado nesse planeta. Quando falamos do reino de Deus, falamos então de um povo que vive de acordo com os valores deste reino. Falamos do povo de Deus espalhado por todo o planeta. Sim, Deus é o Senhor de cada centímetro quadrado do universo. Nenhuma pessoa está fora do governo soberano de Deus. Nenhuma pessoa está fora da sua autoridade. Mas quando a Bíblia usa a expressão reino de Deus, ela se refere de um modo bem específico ao governo de Deus sobre o seu próprio povo, sobre aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Então, definindo, o reino de Deus é o governo, é a autoridade, é o domínio redentor de Deus sobre aqueles que Ele redimiu em Cristo Jesus. É disso que nós vamos falar nesta noite. É essa apresentação que o texto de Marcos lido começa a nos mostrar e que vai continuar mostrando no decorrer do Evangelho e que ele nos dá hoje algumas características desse reino. Na verdade, eu vou falar de duas características desse reino. E a primeira delas é a autoridade. A autoridade. A primeira característica apresentada aqui no Evangelho de Marcos sobre o reino de Deus. Versículo 21 e 22. Releia na sua Bíblia. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Marcos usa o termo autoridade aqui pela primeira vez. E a autoridade, o termo para autoridade aqui, da palavra grega, ela significa literalmente algo derivado da fonte original. Da palavra, vem da mesma palavra que autor. Ou seja, o que Marcos está querendo dizer é que Jesus ensinava como quem tinha uma autoridade original e não derivada. Quando as pessoas olhavam para Jesus, elas olhavam como alguém que detinha a autoridade daquilo que estava falando. Ele era o autor do próprio texto lido, explanado e sobre o qual ele estava falando. Era uma autoridade originária, não era uma autoridade derivada de alguém. Ele não apenas esclarecia algo que ele já soubesse, ou interpretava as escrituras do mesmo modo que os mestres da lei já faziam. Seus ouvintes de algum modo sentiram que Jesus estava explicando a história da vida deles como o autor dessa história, como aquele que era o responsável por essa história, como aquele que era responsável pela grande história da humanidade e como responsável pelas histórias individuais de cada um. E isso os deixava sem palavras. O texto no versículo 22 fala que eles se maravilharam. O problema é que nós achamos ruim a autoridade hoje em dia, né? Nós temos uma séria crise de autoridade. E essa postura contra a autoridade, ela vem desde o Éden. Adão e Eva desafiaram a autoridade de Deus, tememos a autoridade, e isso já vem do Éden.
Mas apesar das nossas dificuldades com a autoridade, nós não podemos viver sem a autoridade. Porque, como veremos, Jesus é a grande autoridade que reina nesse universo. E se quisermos ter um relacionamento com Ele, precisamos nos submeter à autoridade. Ele vai dando para nós sinais da sua grande autoridade através das autoridades terrenas que Ele coloca em nossas vidas. Quando nós nascemos, nós temos a autoridade dos nossos pais. Quando nós vamos à escola, nós temos a autoridade dos nossos professores. E aí nós começamos então a trabalhar, fazer um estágio, alguma coisa, nós temos a autoridade do nosso chefe. E quando nós frequentamos a igreja, nós temos as autoridades das lideranças da igreja. E no mundo constituído, nós temos as próprias autoridades colocadas por Deus para poder de alguma maneira organizar a criação. Nós temos os políticos, nós temos os policiais, nós temos os juízes, promotores e assim vai. Nós vivemos num mundo em que estamos sob a autoridade. Uma autoridade derivada, sim. Não é igual a autoridade de Jesus, que era originária. Mas são sinais, são pontos de contato, são expressões da grande autoridade que rege todas as coisas, a autoridade do Supremo Criador, a autoridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus então chega naquela sinagoga e as pessoas aparentemente já o conheciam como mestre. E mesmo sem algum título, ele tem a oportunidade de ensinar as pessoas naquela sinagoga. Jesus então ele recebe aquela oportunidade e ele é reconhecido como mestre, ele abre e explica um texto. Eu já falei que o Evangelho de Marcos não preocupa-se em falar dos discursos de Jesus, Mateus fala. O Evangelho de Marcos fala da ação de Jesus. Então nós vamos nos ater à ação de Jesus. As pessoas, quando Jesus lê, explica o texto e fala com uma autoridade originária, elas olham para ele e elas percebem algo diferente. E o texto fala que elas ficaram maravilhadas. A palavra maravilhada também pode ser traduzida por estarrecidas, chocadas, impressionadas. O que impressionava essas pessoas? A autoridade de Jesus Cristo. A admiração não era apenas com relação ao conteúdo ou forma de pregação. A admiração era com a pessoa de Jesus Cristo. Ele falava com autoridade. Agora, o texto diz assim, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ele faz um comparativo. Como é que os escribas ensinavam? Pregavam. Primeiro, eles repetiam a tradição. Eles alteravam o significado do texto. Eles apoiavam-se no comentário de outros escribas que deturpavam o entendimento da palavra, das escrituras do Antigo Testamento. Jesus usa a própria palavra de Deus para interpretar a palavra. E é o que nós devemos também fazer. Os escribas, eles acrescentavam fardos às suas pregações, para se parecerem mais espirituais. E colocavam esses fardos pesados em cima de outras pessoas. Suas pregações eram embaçadas. Em especial quando se referiam ao Messias que viria. Algo que não deixa de nos impressionar é o fato de os escribas serem especialistas no Antigo Testamento, especialistas nas profecias, especialistas no entendimento de quem deveria ser o Messias, e não reconhecem o Messias. Que entendimento é esse das Escrituras? Eles eram especialistas naquela literatura, e a proposta era ser especialistas para reconhecerem quando o Messias viria. E quando o Messias vem, eles não reconhecem o Messias. Eles não reconhecem que o Antigo Testamento aponta totalmente para Cristo. E que Cristo é revelado no Antigo Testamento o tempo todo. Já Jesus, ao contrário, ele expunha corretamente, ele aplicava, ele abriu o texto de Isaías e ele falou, está cumprida a profecia. Ele se apresenta como Messias, que Isaías, então, nos apresenta, e esse detalhe nós temos no Evangelho de Mateus. Assim é reconhecida a autoridade de Jesus Cristo. E isso também nos mostra, então, como a palavra de Deus deve ser pregada hoje. Ela deve ser pregada como foi pregada por Cristo Jesus. Com autoridade. Portanto, se somos a igreja de Cristo, se somos participantes do reino, se fazemos parte desse reino,
nós temos uma autoridade também, mesmo que derivada, mas temos uma autoridade dada a nós pelo próprio Messias. Nós devemos falar com autoridade, nós devemos pregar com autoridade, nós devemos viver com autoridade. Nosso exemplo de vida deve ser com autoridade e não devemos nos envergonhar dessa autoridade. Mais ainda, nós devemos nos orgulhar de ser autoridade. Pais, vocês são autoridade sobre a vida dos seus filhos, se orgulhem disso, porque isso se identifica com o Messias. Se alegrem por ser autoridade e exerçam a autoridade de vocês. Alguns pais, hoje em dia, numa cultura que detesta a autoridade, parece que tem vergonha de se mostrar como autoridade sobre a vida do filho. Parece que tem vergonha de, em algum momento, ter que exortar, repreender o seu filho, ou disciplinar. Parece que tem vergonha de dizer que fazem isso, porque se são autoridades sobre a vida dos filhos. A nossa cultura não gosta de autoridade. E a questão não é que nós não gostamos apenas de estar sob a autoridade, nós não gostamos de ser autoridade também. Nós falamos com os nossos filhos como se eles fossem autoridade, pedindo por favor, por amor de Deus, para que eles nos obedeçam, implorando para que eles façam aquilo que nós mandamos. Exatamente por essa profunda necessidade de salvação que o mundo tem. É exatamente por esse peso da contracultura, por esse negar a autoridade, tanto a autoridade das Escrituras, quanto as autoridades derivadas, por essa dificuldade em sermos e nos colocarmos sob autoridade. É exatamente por isso que é difícil hoje em dia viver como um cidadão do reino de Deus. Nos dias da igreja primitiva, a declaração de Jesus Cristo é o Senhor era uma rejeição considerada uma rejeição blasfema e revoltosa à autoridade do imperador. E os cristãos eram mortos por fazerem tais declarações. Hoje em dia, a declaração de Jesus Cristo é o Senhor é também vista pela sociedade como intolerante e fanática, porque ela vai contra o pluralismo. E o mundo nos injuria, fala mal de nós, nos rejeita exatamente por conta dessa afirmação. Porque nós dizemos, há uma autoridade. Cristo é a autoridade deste mundo. Ele é a suprema autoridade. E nós vivemos de acordo com essa autoridade. O mundo nos rejeita por isso. O mundo nos persegue por isso. O mundo nos condena por isso. O mundo não gosta que nos coloquemos dessa forma. E o mundo nos chama de intolerantes, de fanáticos, quando falamos de autoridade. Quando as Escrituras falam da vida no reino, elas nunca vão falar que a vida no reino é fácil. Jesus prometeu que seus seguidores enfrentariam perseguição, seriam injuriados, zombados e até mortos. Contudo, nós cristãos avançamos em meio a tudo isso, porque sabemos que, guardada a presença de Deus, há uma herança superior a qualquer coisa que possamos imaginar. Essa herança já nos é garantida quando vivemos a partir dos valores desse reino. E algo que é essencial nesse reino é o entendimento, a vivência de autoridade. Portanto, nós como igreja, nós primeiramente devemos respeitar as autoridades. Ultrajar as autoridades, desonrar as autoridades, desobedecer as autoridades, é um sinal, uma expressão de que nós não vivemos no reino de Deus. Segundo, nós também devemos ser autoridade sobre a vida daqueles que Deus nos colocou como autoridade. Não temos vergonha disso. E exercemos essa autoridade. Exercemos essa autoridade em amor, não se esqueçam. O chamado para a autoridade demanda mais deveres do que direitos. A autoridade para a qual o Evangelho nos chama é uma autoridade servil. Nós exercemos autoridade para servir ao próximo, não para ser servido. E terceiro, jamais deveríamos nos envergonhar da grande autoridade sobre as nossas vidas, Jesus Cristo, Senhor. Autoridade suprema. Eu faço o que Ele manda. E eu obedeço as suas palavras. Eu não questiono. E eu faço sem demora, sem rebeldia, sem questionamentos, porque Ele é a autoridade.
No livro O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, os heróis da história chegam ao final, na parte mais sombria da jornada. Eles viajaram mais de vários quilômetros e finalmente chegam àquele destino final. E aos olhos deles, tudo parecia perdido. Tudo parecia muito confuso, muito difícil. E no momento mais repleto da escuridão, Sam olha para o céu e o livro traz a seguinte narração. Bem acima das montanhas, no oeste, o céu da noite ainda está escuro e baço. Ali, espiando por entre as nuvens, sobre um rochedo pontiagudo, no alto das montanhas, Sam viu uma estrela branca cintilar por alguns momentos. A beleza da estrela impressionou seu coração, enquanto ele olhava da terra desolada e a esperança lhe retomou. Pois como um raio, claro e frio, penetrou o pensamento de que, afinal de contas, a sombra era uma coisa insignificante e passageira. Havia luz e beleza sublime que estavam para sempre além do seu alcance. Aqui na história, o autor mostra onde nós devemos encontrar coragem para avançar nesse mundo de trevas. A coragem procede da esperança, de que há luz no fim do túnel, de que há uma estrela que brilha, de que há graça nos aguardando, de que há uma nova Jerusalém, o céu celestial esperando por nós, de que o reino começou a ser implantado e vai ser concretizado quando dá a volta do Messias, do Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, do sol das nossas vidas. Essa é a esperança para a gente. A esperança não pode residir naquilo que o mundo nos apresenta. A esperança não pode residir no fato da minha autoridade ser respeitada ou não. A esperança não pode residir no fato das autoridades do nosso país serem não fiéis a Deus. A esperança reside no fato de que um dia estaremos diante da plena, suprema autoridade em seu reino concretizado e definitivamente implantado. A esperança procede de saber que os nossos sofrimentos no presente são, na verdade, coisas insignificantes e passageiras, se comparadas com a glória que será revelada a nós quando o nosso Rei voltar. Marcos então nos leva para o próximo tema referente ao reino de Deus: poder. Versículo 23 a 28. Vamos reler. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que me és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhes obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Aqui nós temos a autoridade de Jesus sendo desafiada. Ele vai pregar na sinagoga, ele prega, ele expõe o texto, as pessoas se admiram da sua autoridade, mas alguém questiona a autoridade de Jesus. O espírito imundo, possuindo uma pessoa dentro da sinagoga, questiona a autoridade de Jesus Cristo. Temos aqui mais um sinal da chegada do reino. O espírito imundo sabia que Jesus veio para libertar os cativos. E todas as vezes que Jesus se encontra com o demônio, é interessante isso, o demônio é pronto e rápido para reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Eu fico me perguntando que algumas pessoas não conseguem ser nem como os demônios. Os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e tem pessoas que nem isso fazem. Engraçado isso, né? Será que nos coloca algum de nós como abaixo da categoria dos demônios? Que reconheciam a autoridade de Jesus Cristo? E muitas vezes nós não reconhecemos a autoridade. Não reconhecemos a autoridade sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a maneira como gerenciamos as nossas finanças, sobre a maneira como criamos nossos filhos, sobre a maneira como nos vestimos, sobre a maneira como vivemos o nosso lazer,
sobre a maneira como estudamos e escolhemos a nossa profissão. O demônio reconhece a autoridade de Jesus Cristo. Nós muitas vezes não reconhecemos essa autoridade. Não somos tão prontos e rápidos e tão ostensivos a desafiá-la como o demônio fez, porque somos mais hipócritas do que os demônios. Mas questionamos do mesmo jeito e nos recusamos a nos submeter da mesma maneira. Não é à toa que ele fala que alguns terão os mesmos destinos, o mesmo destino dos demônios. Aqueles que não reconhecerem a autoridade suprema de Cristo, aqueles que não se ajoelharem diante do Messias, do Senhor, do Salvador, da luz do mundo, terão o mesmo destino dos demônios, porque estão desafiando a autoridade do Filho de Deus. Talvez esse demônio esteja representando o pensamento de muitos, porque muitos, apesar de reconhecerem a autoridade de Jesus Cristo, não se arrependem. Muitos ficam maravilhados com o que Jesus fala. Muitos ficam maravilhados com a pregação do Evangelho. Muitos falam, mas como a pregação do Evangelho é bonita? Como essas palavras são doces, são agradáveis, são bonitas? Muitos reconhecem essa autoridade, percebem essa autoridade, percebem esse poder, mas não se dobram diante dessa autoridade, desse poder. Não se tornam discípulos de Jesus Cristo. Muitos acham Jesus Cristo legal, mas não se tornam seus discípulos, seus súditos, seus servos. Sabe o que eu sei? Que muitos que estavam na sinagoga, muitos que estavam em Cafarnaum, não aceitaram as palavras e a autoridade de Jesus Cristo, apesar de ficarem desligados dela, porque o Evangelho de Lucas nos diz isso. Olha o que o Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho de Lucas. Ai de ti, Cafarnaum, porque se os sinais que eu fiz em Cafarnaum, se tivessem sido feitos em Sodoma, Sodoma teria se arrependido. Mas ai de ti, Cafarnaum, porque o seu pecado é maior do que o de Sodoma. Sabe o que Jesus está falando? Que o pecado de não reconhecer a autoridade de Cristo é maior do que o pecado da promiscuidade sexual que havia em Sodoma. É maior do que o pecado do homossexualismo que havia em Sodoma. É maior do que o pecado de negligenciar órfãos e viúvas que havia em Sodoma. Porque a base de todos os pecados é não reconhecer a autoridade de Cristo, o Senhor, sobre a minha própria vida. Essa é a base de todo o pecado. E ele fala, ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti, Taguatinga, Águas Claras, Vicente Pires, Samambaia, Brasília. Porque o Evangelho é pregado domingo após domingo. Muitos de vocês ouvem o Evangelho sendo pregado domingo após domingo e se recusam a se submeter à autoridade daquele que fez o Evangelho, daquele que entregou o Evangelho, daquele que é o próprio Evangelho. Ai de ti, porque o rigor para com vocês será maior do que o rigor para com Sodoma e Gomorra. Ai de vocês que ouvem o Evangelho domingo após domingo. Ai de vocês que Cristo fala a vocês todos os domingos e se recusam a submeter a essa autoridade. Ficam maravilhados, acham bonito, acham legal, acham interessante, mas não se ajoelham diante da autoridade de Cristo. Ai de vocês, porque o rigor para com vocês será maior do que o rigor para com Sodoma e Gomorra. Em 1966, John Lennon fez um verdadeiro alvoroço ao afirmar, de forma irônica e brincalhona, que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo. Muitos se escandalizaram com a arrogância de John Lennon. E eu acho que os Beatles e muitas pessoas naquela época acreditaram realmente no que eles estavam falando. Eles encontraram-se no meio de um sucesso que durou mais de meia década. Algo raramente visto até então e algo que hoje não se vê mais. Os grupos de sucesso duram aí 1, 2 anos, 5 anos, alguns 10 anos e logo eles vão decaindo. No entanto, mesmo durando meia década, mesmo durando tanto tempo, a aventura dos Beatles foi curta. 50 anos se passaram.
Sua vida e carreira estão praticamente relegadas à nostalgia e à curiosidade, reduzidas a algumas trilhas sonoras de comerciais, de filmes e novelas. Jesus, por outro lado, continua a crescer em popularidade. Sem contar o fato de que as pessoas falam dele há mais de 2000 anos, até hoje nós falamos dele. Jesus é popular até mesmo entre os não cristãos. Por exemplo, o 14º Dalai Lama chamou Jesus Cristo de uma pessoa iluminada. Gandhi disse que Jesus Cristo era tão paciente, tão amoroso, tão bondoso, tão cheio de perdão, e que ensinou muito a seus seguidores. Albert Einstein, certa vez, disse no Saturday Evening Post o seguinte: eu sou um judeu, mas fico encantado com a figura iluminada do Nazareno. Ninguém consegue ler os evangelhos sem sentir de fato a presença de Jesus. Sua personalidade pulsa cada palavra. Todas essas pessoas não eram cristãs. Admiravam Jesus. Assim como essas pessoas da sinagoga de Cafarnaum ficaram encantados com as palavras de Jesus Cristo. Mas isso não é suficiente para ser um cristão. Ficar encantado com as palavras de Jesus, reconhecer o poder e a autoridade de Jesus Cristo não é suficiente. Todos esses homens não eram cristãos e gostavam de Jesus Cristo. Para sermos um cristão de verdade, precisamos ter fé em Jesus Cristo. Precisamos nos submeter ao seu senhorio. Precisamos crer nas suas promessas. Precisamos reconhecer essa autoridade e poder, e não só reconhecer, mas nos submeter a essa autoridade e poder. Esse exorcismo mostra que Jesus também estava interessado no mundo espiritual e que reinava sobre o mundo espiritual. Não se trata de uma mera reivindicação de autoridade, trata-se também da prova clara da autoridade de Jesus Cristo, do exercício da autoridade sobre os demônios, sobre espíritos imundos, sobre esses seres poderosos. Ele mostra que possui poder verdadeiro sobre os demônios. Nós vemos isso acontecendo em vários lugares das Escrituras. Nos próximos textos nós continuaremos a ver esse poder de Jesus Cristo, inclusive sobre as doenças. E Marcos vai mostrar isso para a gente nos primeiros capítulos do seu Evangelho. Ele vai construir camada por camada evidências a fim de mostrar a autoridade de Jesus Cristo e o seu poder se estenderam a todas as áreas da vida. E você? Você se dobra diante da autoridade do poder de Jesus Cristo? Ou você apenas reconhece e se acha bonito? Apenas bate palmas e fica maravilhado? Será que o seu coração está mais parecido com um desses demônios? Ou com aqueles que realmente se reconhecem Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas? O que vai acontecer com aqueles que não se dobrarem diante do Rei? Serão condenados. Aqueles que não se dobrarem diante da autoridade de Jesus Cristo vão para o inferno. E as pessoas percebiam isso, em Cafarnaum as pessoas perceberam a autoridade de Cristo, mas ainda assim não se renderam. O que mais precisa acontecer para você se arrepender? O que o texto vai nos mostrar é que muitas vezes o reino vai ser reconhecido, mas ele não vai ser aceito. Muitas pessoas vão reconhecer o reino de Deus, vão reconhecer a autoridade e o poder do reino, mas não vão aceitar esse reino para suas próprias vidas. Deus está agindo no mundo de maneira soberana. O reino já começou a ser implantado. Ele está crescendo, está se expandindo. Mas, infelizmente, nem todos o irão reconhecer. E haverá um dia em que todos serão obrigados a reconhecê-lo. Posso ser sincero com todos vocês? Eu espero que todos vocês estejam do lado daqueles que já reconheceram em vida. Eu espero que vocês não estejam do lado daqueles que vão reconhecer depois da morte. Não vai ter jeito. Você vai ter que reconhecer em algum momento. A pergunta que eu te faço é: quando? Quando você vai reconhecer esse reino? Agora? Hoje? Ou depois da sua morte? Se for depois da sua morte, vai ser tarde demais.
e você não fará mais parte desse reino. Hoje Jesus Cristo tem todo o poder. Todos os poderes se renderão a Cristo Jesus um dia. Tronos corruptos vão se dobrar diante do Senhor. E Jesus te convida hoje para participar desse reino. Ele convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele veio para pregar libertação, promover arrependimento. A chegada do reino representa libertação, representa vida. O mesmo rei destrói os inimigos e cuida dos súditos. Você quer estar aqui de que lado? Do lado do inimigo, do lado do súdito? Não tem outra opção. Não tem meio termo. Não tem como você ficar observando os inimigos de Jesus e seus súditos e não ser nenhum dos dois. Ou você é súdito, ou você é inimigo. De que lado você está? Se você for inimigo, será destruído. Porque ninguém vai resistir a esse reino. Todos serão subjugados por ele. Se você for súdito, será cuidado, abençoado e protegido. Esse rei te chama hoje para se arrepender e crer. Ele te convida: vinde a mim. Eu sou o rei que vocês procuram. O reino é chegado com autoridade e poder. Vinde a mim. Eu tenho autoridade sobre tudo. Contudo, eu me humilhei por você. Eu morri na cruz por você. Quando você não tinha as convicções corretas ou o comportamento correto, eu morri por você. Eu trouxe as boas novas do Evangelho. Eu sou o verdadeiro amor, sou a verdadeira vida. Vinde a mim. Há mais ou menos 150 anos atrás, um escritor chamado George MacDonald escreveu um livro infantil intitulado A Princesa e o Gnomo. Você encontra o desenho aí no YouTube desse livro infantil. Na verdade, foi base de inspiração para outros livros na mesma temática, como As Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis. E nessa história ele apresenta a princesa Irene, uma menina de 8 anos. E ela descobre no sótão da sua casa uma fada madrinha. E sempre ela vai conversar com a fada madrinha. E um dia a fada madrinha dá um presente para ela, um anel, com um fio amarrado. Esse fio leva a menina até o novelo. E a fada madrinha explica para ela o seguinte: quando você estiver em perigo, você pega um anel e coloca debaixo do travesseiro. E você vai seguindo o fio até chegar até mim. E quando chegar até mim, você estará em segurança. Enquanto você estiver segura no fio, você estará segura. E a Irene vira para ela e fala assim: mas eu não consigo enxergar o fio. Como é que eu vou seguir o fio se eu não enxergo? Ela fala: de fato, o fio é muito fino, não dá para enxergar. Você só consegue segui-lo se você tatear, se você tocar nele. E você não pode soltar. Porque se você soltar, você vai perder o fio. Então ela precisa segurar no fio o tempo todo. Um dia, o castelo do rei é invadido por gnomos. E aí ele tira o anel debaixo do travesseiro e começa a seguir o fio. O fio, então, ela vai tateando o fio e o fio a conduz direto para a caverna dos gnomos. Ela sai do castelo e vai para a caverna dos gnomos. Ela começa a não entender. Ela, como assim? Eu estou indo para a casa do inimigo. A fada madrinha disse que eu estaria em segurança, mas eu estou indo para a casa do inimigo, não estou entendendo. Mas ela fala: mas eu confio na fada madrinha. E porque eu confio na fada madrinha, eu vou continuar seguindo as suas orientações. Ela entra na caverna e se depara com uma pilha de pedras que cobre um buraco. E o fio passa por dentro dessas pilhas. Ela fala: como que eu vou fazer para passar? E ela começa então a tirar as pedras. Ela vê que as pedras podem ser retiradas, ela começa a retirar. E essas mãos começam a sangrar. E conforme essas mãos vão sangrando, ela vai sentindo muita dor e começa a chorar. Chega uma hora que ela para de tirar as pedras, ela senta e começa a chorar. E ela fala: não vou conseguir continuar. E ela fica um tempo chorando e nada muda. E ela fala: mas eu confio na fada madrinha. Ela disse para eu continuar seguindo o fio, eu vou continuar seguindo o fio. E ela vai até que ela tira todas aquelas pedras. Quando ela tira as pedras, se depara com outra caverna. E nessa caverna está o seu melhor amigo que está preso. Os dois então passam a segurar no fio e vão saindo daquele lugar. Passam por vários locais dentro da cidade dos gnomos. Finalmente vão para a liberdade.
E esse fio se torna, então, um fio condutor, não só para a liberdade deles, mas para a liberdade de todo o reino. Se você quer saber mais, você tem que ler a história. Mas, o que isso tem a ver com o que nós falamos essa noite? Jesus deixa um fio para nós, que é digno de confiança. Porque Ele é digno de confiança. Quando Jesus disse para os seus discípulos, nós vimos isso no texto anterior, ele chamando os seus discípulos, quando Jesus Cristo chama os seus discípulos para seguirem, eles não sabiam para onde estavam indo. Na verdade, quando Jesus nos chama para segui-lo, nós não sabemos para onde estamos indo. Ele simplesmente fala: venham a mim, eu vou levar vocês numa jornada. Eu não quero que vocês se desviem nem para a direita nem para a esquerda nessa jornada. E eu quero que vocês me coloquem em primeiro lugar. Eu quero que vocês continuem a depositar a confiança em mim, que se mantenham junto de mim, que não olhem para trás. Mas um detalhe que eu esqueci. A Irene tenta voltar uma hora, só que a fada diz para ela: se você tentar voltar, o fio desaparece. E na hora que ela tenta voltar, o fio não está mais atrás dela, então ela não tem como voltar, porque ela não sabe o caminho de volta. Ela só pode continuar indo para frente. E é exatamente isso que acontece conosco. Não dá para voltar mais. Quando começamos a jornada com Cristo, ela vai até o final. Em alguns momentos nós vamos nos deparar com ruas sem saída, com becos sem saída. Em alguns momentos nós vamos nos deparar com circunstâncias que parecem ser muito maiores do que nós. Em algum momento nós vamos nos sentir desapontados e injustiçados. Mas sabe por que você tem que continuar segurando o fio? Porque aquele que deu o fio a nós é confiável. E as promessas dele vão se cumprir. Você é parte do reino. Não olha para trás. Não desista de continuar no reino. Não deixa as coisas deste mundo desviarem sua atenção. Não permita que você saia para a direita ou para a esquerda. Continua seguindo o fio. Pode parecer que esse caminho seja como um beco sem saída. Mas não se esqueça, o fio não permite que você volte para trás. Você tem apenas que obedecer a Jesus Cristo e seguir o fio, e tudo vai dar certo. No outro livro, John MacDonald, ele afirma o seguinte: o segredo da vida e do crescimento não está em imaginar ou planejar, mas em cumprir corretamente o dever de cada momento. A cada momento você cumprir o dever que aquele momento te exige. E ser ligado pelo pensamento eterno que Ele deseja para cada um de nós e planejou para cada um de nós desde o início. Você estará morto quando se recusar a morrer. E estará vivo quando morrer. Morra para si mesmo. Esse é o chamado. Siga o fio. O nosso Senhor fez tudo o que é necessário para que nós possamos segui-lo. O nosso Senhor fez tudo o que Ele nos chama a fazer. Lembra do texto anterior que nós lemos, da pregação que nós falamos do chamado dos discípulos? Ele chamou Tiago e João. Ele chamou Pedro e André para largarem o seu barco, para deixarem o seu pai e que seguirem. Mas ele só fez isso porque ele também já havia deixado a própria casa do Pai, o próprio trono do Pai, o próprio negócio do Pai para vir ao mundo. Ele nunca nos chama a fazer aquilo que Ele já não fez. Ele nunca nos chama para uma missão que Ele mesmo já cumpriu. Ele foi arrancado da presença do Pai na cruz. Ele nos chama também para carregar a cruz. Quando o fio aparecer, se apegue a Ele. Mesmo que leve a um beco sem saída. Mesmo que leve você a lugares que você será ferido. Mesmo que pareça muitas vezes que se você continuar seguindo aquele caminho, você vai ser esmagado. Não tente voltar para trás. Não se desvie. O senhorio de Jesus Cristo nunca vai esmagar você, porque Ele foi esmagado por você. Ele seguiu o fio para a cruz, a fim de que você possa seguir o fio que Ele colocou na sua própria vida. Nele há autoridade e poder. Nele você tem autoridade e poder. Nele nós somos ousados e falamos com autoridade. Nele o
O mundo, a carne e o diabo são vencidos e temos poder para vencer e resistir os nossos grandes inimigos. E o último deles, conforme Paulo fala em Coríntios, a própria morte. Venha, faça parte desse reino. Deixe de se preocupar com os reinos deste mundo e passe a desejar ardentemente, profundamente, com todo o seu ser, o reino de Deus. Vamos orar?